Às vezes nós achamos que o deserto é o fim. Deserto não é o fim. Deserto é o início de uma nova mudança. E eu quero falar uma área hoje que tenho certeza de que vai afetar todos, inclusive eu, todos nós, sem exceção. Quando eu falo sem exceção, sem exceção. Quem já teve ou tem, não precisa responder, nem precisa levantar a mão. Mas sobre isso que eu vou falar um pouco nessa manhã. Quem já teve ou tem problema com parentesco? Todo mundo já teve problema com parentesco. Sim ou não? Todo. É com o primo, é com o cunhado, é com o tio, é com o irmão, é com o pai, é com a mãe, família. Talvez nessa manhã vai afetar alguma área que você não gostaria de lembrar. Ah, eu não gosto do meu parente, não gosto do meu primo, não gosto da minha cunhada, não gosto do meu tio, eles me machucaram, enfim. A palavra dessa manhã vai falar um pouco sobre isso. A palavra vai falar um pouco essa manhã que é essencial para nós sairmos do deserto. Se consertar com os parentes. Saindo do deserto, Deuteronômio capítulo 2, versículo 1. Pode deixar ela. Deixa ela, não caindo no chão, ela não se machucando, deixa ela. Deuteronômio capítulo 2, versículo 1. É um encontro com Moisés falando. Moisés teve uma conversa com Deus. Deus chamou ele para conversar. Deus falou para Moisés: chega, vamos sair do deserto. Eu não sei quanto tempo você está no deserto, mas uma hora Deus vai chamar você e falar assim: ó, dá meia volta. Chegou o momento de você sair do deserto. E Deuteronômio capítulo 2, versículo 1. Então Deus fala para Moisés e Moisés fala para o povo. Sempre foi assim. Deus fala para Moisés, Moisés fala para o povo. Então viramos e tomamos a nossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou, e muitos dias de rodear o Monte Seir. O Monte Seir eles rodearam aqui no mínimo 38 anos. Mas esse versículo me chama a atenção quando fala assim, ó, viramos e voltamos. Viramos, voltamos. Voltamos para o caminho do Mar Vermelho. Tudo se iniciou no Mar Vermelho, não é isso? O milagre se iniciou no Mar Vermelho, onde o povo estava lá entre o mar, o faraó estava atrás, o povo estava em pânico. Deus falou assim: vão por esse caminho aqui, e ali o Mar Vermelho se abre, eles passam ali, e todo o povo do Egito morre. Ali se dá o início de uma nova história. Só que essa nova história nunca saiu do papel. Ficaram 40 anos rodeando a terra e 38 anos aqui nesse Monte Seir. Essa nova história que nunca aconteceu. Talvez você tenha um planejamento, talvez você tenha um desejo, talvez você tenha uma profecia falando de uma nova história que Deus tem para mim. Essa semana eu mandei mensagem para todo mundo: o Senhor tem uma nova história. Só que essa nova história parece que não começa, não é que não tem um fim, ela não se inicia. Toda nova história tem um início, e parece que nós não temos um início. Só tirar daí, senão ela vai machucar o dedinho, coitado. Aí machucar o dedinho fica pior para ela. Só tirar, tira bem. Então fala assim, vamos começar de novo. Lá no versículo 2 agora. E o Senhor me falou dizendo: já rodeaste esse monte tempo suficiente, virai para o norte. O tempo de Deus, Ele sabe o que é suficiente e o que não é suficiente. Ele sabe o tempo de nós pararmos. Ele conhece, Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe tanto que você está rodando. Na época do disco vinil tinha um risco, e sempre rodava, não saía do lugar, lembra?
Versículo 4: dê ao povo esta ordem. Agora é uma ordem. Deus deu uma promessa. Ó, está na hora de sair. Agora é uma ordem. Não confundemos ordem com promessa. Promessa, promessa. Ordem é ordem. Mas para que a promessa venha a se realizar, precisamos cumprir as ordens. Se não cumprir ordem, não tem promessa. Andam junto. Ordem e promessa andam junto. Há uma promessa, mas também há uma ordem. Muitos querem promessa, mas não querem seguir a ordem. Dê ao povo essa ordem: vocês estão passando pelo território dos seus irmãos ou parentes, aos descendentes de Esaú, que vivem em Siém, e terão medo de vocês. Mas tenha cuidado. Tem pessoas que têm medo, mas não têm vergonha na cara, não é isso? Conhece pessoas assim? Hã? Eles têm medo de vocês, mas toma cuidado com eles. Eles vão, no mar que eles vão te trair. Tem medo, mas não tem vergonha na cara. Tem medo, mas tiver uma oportunidade, ele vai te trair. Tem medo, mas tiver uma oportunidade, ele vai destruir. Tem medo, mas tiver uma oportunidade, ele vai te engolir. Ter medo não significa que a pessoa respeita uma a outra. Versículo 5: não provoquem, pois não darei vocês a parte alguma da terra deles, e nem mesmo o espaço de pé. Já dei Esaú a posse do monte Seir. Quer dizer, o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Não queira algo que não é seu. Não queremos algo que não é nosso. Deus já deu para eles aquela terra. Agora o versículo 7. Pula o 6 e entra no 7. Pois o Senhor te abençoa em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto. Esses 40 anos o Senhor é Deus, está contigo, e nada lhe faltou. Não importa quantos anos você está no deserto, nada faltou para você. Lá no versículo 9 agora, pulo 8, agora o 9. Então o Senhor me disse: não perturbeis os moabitas, e nem provoquem guerra contra eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar ao descendente de Ló. Moisés anuncia o fim de 40 anos de peregrinação. Meu irmão, um dia vai acabar a perseguição. Uma hora o deserto vai acabar. Uma hora aquela doença vai terminar, vai sarar. Uma hora Deus vai responder. Quantas vezes você olha assim: Senhor, quando vai ser minha vez? Senhor, quando será minha vez? Senhor, que dia que eu vou sair dessa? Que dia que o meu casamento vai restaurar? Que dia que a minha vida profissional vai mudar? Que dia que a minha vida sentimental vai mudar? Senhor, que dia que eu vou sair dessa tristeza? Um dia Deus vai tirar você dessa tristeza, dessa angústia. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Eu falei para vocês aqui no começo, existia uma promessa e existia uma ordem. Enquanto a ordem não se cumpria, eles rodeavam no deserto. Aqui nós lemos aqui, ele destaca um conflito entre povo, entre parentes. Os amonitas, os moabitas e os amonitas. São 3 povos que são parentes. E eles têm as suas terras, Deus já deu as suas terras para eles. E nós temos vivido na época de hoje, que a pessoa nem esfriou, morreu, nem esfriou, já estão discutindo sobre herança. Para que o povo de Deus saísse do deserto, ele teria que tomar algumas atitudes, e nisso quero falar para você nessa manhã. Todo mundo quer sair do deserto. Eu tenho uma promessa de sair do deserto logo, mas também tem uma ordem. Toda promessa tem uma ordem. Fala para o seu irmão: toda promessa tem uma ordem. Toda promessa tem uma ordem. Olha só que interessante, ó. Para sairmos do deserto, precisamos dar um giro de 180 graus. 360 graus você virá assim.
180 graus é virar assim. 180 graus é virar para trás. Deuteronômio capítulo 2, versículo 1. Então viramos e tornamos a nossa jornada para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou, de muitos dias rodear o Monte Seir. Esse monte, esse cara aqui, 38 anos. Deus falou assim, ó, volta exatamente para o ponto de partida. Onde era o ponto de partida? O mar? Bota para lá. É isso que Deus falou, ó. Um giro de 180 graus você precisa dar. Às vezes nós precisamos dar um giro de 180 graus. O que é isso, pastor? Voltar no início. Voltar no primeiro amor. Voltar àquela alegria quando você estava no caminho certo. Deu a entender? Voltar ao arrependimento. Voltar a ter atitudes boas que nós tínhamos antes. Deus falou assim, ó, já rodearam 40 anos. Aqueles que não seguiram a ordem morreram tudo, porque agora é nova geração. Um novo povo, uma nova geração. Agora pessoas jovens. Só estava aqui os antigos, quem que era? Duas pessoas antigas. Quem que era? Caleb e Moisés. A geração antiga, que não queria seguir a ordem, morreu no deserto. Eles tiveram uma promessa. Deus cumpriu a promessa deles ser livre. Eles morreram livres. Eles tinham uma promessa, mas eles não seguiram a ordem para entrar na terra prometida. Eles eram escravos. Tornou-se livre, mas não entrou na terra prometida, porque não seguiram a ordem. Após há muito tempo rodear o Monte Seir, ou o deserto, Deus ordena para ele, ó, volta para a direção do norte. Foi isso que ele diz aqui. Volte para o norte. Volte para o norte. Deu entendendo, igreja? Talvez nessa manhã você precisa de um norte na vida. Pastor, me dá um norte para mim. Me dá uma direção para mim, Senhor. Muitos gostam de estar no sul, na região sul. Vamos falar geograficamente. O que é região sul? É a região dos povos mais ricos. Concorda? Umas casas mais ricas, o povo mais próspero. No norte é um povo mais simples. E dentro da gente, às vezes, nós queremos ficar no sul. Meu lugar é o sul. Tenho tudo, quero tudo, mas a humildade do norte nós não queremos. Deus fala assim, ó, saia do sul e vai para o norte. Mas o sul tem riquezas, no sul tem tudo, no sul tem glamour, no sul tem festa, no sul tem soberba, no sul tem tudo que eu quero. Mas o teu caminho não é o sul, é o norte. Porque é o norte que vai te levar à direção do reino de Deus. Eu não estou falando de pobreza e de espiritual, estou falando de humildade. Os pobres de espírito, os humildes. Muitos rodeiam no sul, mas não vai para lugar nenhum. Porque é tempo de avançar, é tempo de a gente analisar, peraí, algo está errado, o que eu estou fazendo não está dando certo. É hora de mudar de pensamento, é hora de voltar aquele primeiro amor, é hora de dar meia volta, chega, basta, chega. Como eu falo assim, ó, quantas vezes eu falei isso em outras ocasiões, mas aqui talvez é a primeira vez que eu vou falar. Parece que o crente gosta de apanhar do diabo. Como o crente gosta de apanhar do diabo? Porque ele sabe que esse caminho está errado, mas ele vai para esse caminho e pau, e pau, e pau, e pau. Concorda comigo ou não? Como o crente gosta de
apanhar do diabo, sabe que vai levar chibatada, sabe que vai levar pau, mas vai. Eu não sei quanto tempo você está rodeando um deserto, mas para avançar tem que ir para o norte, tem que baixar a bola, tem que ser humilde. Para ir para o norte eu preciso sair do sul. Então tornamos a nossa jornada para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Eu preciso me consertar nessa manhã. Hoje é o dia de eu virar o jogo da minha vida. Hoje é o dia de mudanças. A rebeldia levou Israel a retroceder, porque eles queriam ficar no sul. Para sairmos do deserto, precisamos respeitar princípios. Primeira coisa que nós falamos, para sair do deserto, precisamos voltar no começo. Ir para o norte, virar chavinha na nossa vida, mudar algumas coisas. O que está errado é sentar e analisar. Isso é algo pessoal, começa por mim, sentar aonde eu estou errando. E nós sabemos aonde nós estamos errando. A segunda lição: para sairmos do deserto precisamos respeitar princípios. Pessoas não querem respeitar princípios de Deus. Deuteronômio capítulo 2, versículo 5: não provoqueis, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé, já dei Esaú a posse do monte Seir. 9: então o Senhor me disse: não perturbei os vossos moabitas, não provoquei uma guerra contra eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles com processão, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Deus instruiu Israel passar pacificamente pelo território edomitas, que é descendente de Esaú, dos moabitas e dos amonitas, que são descendentes de Ló. A terra deles deviam ser dada ao Senhor. Deus deu para eles a terra. Não provoque, não queira algo que não é seu. E muita gente quer algo que não é nosso. Deus instruiu Israel para passar em paz, não para guerrear. Principalmente com os amonitas, com moabitas, com amonitas. Quando Deus fala assim, é para guerrear, mas não é para guerrear, é para passar em paz. E tem pessoas que não gostam de levar desaforo para casa. É tudo de ferro e fogo. Parente, meu irmão, sempre teve problema, não teve jeito. José foi vendido pelos seus irmãos, lembra? Caim matou seu irmão Abel por causa de oferta. Abraão e Ló se discutiram, se dividiram, Abraão e Ló, por causa de bens, por causa de comida, território. Davi e Absalão foi um filho que traiu o pai. E quando Davi estava lá no reinado, Absalão estava no portão de Jerusalém, querendo a cabeça do pai. Não adianta que você falar que todas as famílias são perfeitas, que só a sua que não é, você está enganado. Toda família tem os seus problemas. Isso é bíblico. Os patriarcas da Bíblia tiveram os problemas familiares. Mas Deus fala assim, ó: o que é deles, o que é meu. Pais, não quero que você brigue. Não é para discutir. Cuidado com eles. Cuidado com os parentes, irmão. Não, eles têm medo. Mas também, se deixar, te arranca teu pescoço fora. Toda família tem um sugador, não tem não? Ou é só minha família? Toda família tem um sugador, que suga até o último grão. Toda família tem um coitadinho. Esses coitadinhos que é perigoso. Toda família tem um folgado. Toda família tem alguém que gosta de fazer rolo, né? O futriga da família, ou não tem? Você falou para fulana, já espalha para a família. Mas
tem que pacificar. A última lição. Para sairmos do deserto, precisamos entender que o Senhor está conosco. Eu estou no deserto, eu não sei quantos anos eu estou no deserto, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que no tempo certo, na hora certa, Ele vai me tirar desse deserto. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor te abençoou em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por esse grande deserto, Ele sabe. Esses 40 anos o Senhor, teu Deus, tem estado contigo e nada lhe faltou. Esse versículo aqui é muito forte. Às vezes entramos no deserto e não vejamos expectativa de saída. Estamos enganados. Talvez você não está enxergando nenhuma expectativa de saída. Você está enganado. Deus sabe tudo, Deus está vendo. E no tempo certo, na hora de Deus, no tempo dele, Ele vai tirar você do deserto. O Senhor sabe quanto tempo estamos no deserto. Ele sabe. Você leu aqui agora, nós lemos junto. Eu não sei quantos anos você está no deserto. 10 anos, 5 anos, 6 anos, 1 ano. Mas Deus sabe. Deus sabe o dia que você entrou no deserto. E Ele sabe também o dia que você vai sair do deserto. O Senhor sempre esteve conosco no deserto. Ele sempre esteve conosco. Ele está presente. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele pode todas as coisas. O Senhor sabe que nós estamos andando no deserto. Mesmo estando no deserto, o Senhor sempre nos abençoou. Algum dia faltou alguma coisa para você? Algum dia faltou alguma coisa para mim? Nunca faltou. Nunca faltou nada. Mesmo estando no deserto, Deus sempre esteve contigo. Nunca faltou um arroz na tua casa, nunca faltou um feijão na sua casa. Mesmo estando no deserto, o Senhor não deixou faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada para você. Nunca deixou faltar nada para mim. E todo dia você agradece a Deus. Eu agradeço a Deus todo dia, muito na moto, para lá e para cá. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Olha só o que diz lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 31, para nós terminarmos. Olha só como Deus fala do deserto. Capítulo anterior, Deuteronômio capítulo 1, versículo 31. Como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus neles o levou, como um homem que leva um filho, por todo o caminho que andaste, até chegaste a este lugar. Sabe o que nós aprendemos aqui? Às vezes o deserto que você está passando, às vezes o deserto que eu estou passando, quem levou? Foi Deus. Ah, pastor, você está doido? Quem que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito Santo, Deus que levou. Deus que levou esse povo para o deserto, para testar esse povo. E muitos foram reprovados. Então muitas vezes, talvez você esteja no deserto, passando por algum deserto, e passa na sua mente: onde eu errei? Será que nunca passou na sua mente, na minha mente? O deserto que nós estamos passando é porque Deus nos levou. Deus não nos levou, não é para nos judiar, não, para nos moldar, porque nós sabemos que o mesmo Deus que nos leva para o deserto é o mesmo que nos tira do deserto. Quem tirou Jesus do deserto? Foi sozinho? Foi o anjo que apareceu. Então o mesmo Deus que te levou para o deserto é o mesmo Deus que vai tirar você do deserto. Curva sua cabeça em nome de Jesus.
Você que nessa manhã precisa de um norte, uma direção. Deus, me dá uma direção. Eu preciso de uma direção. Venha para frente em nome de Jesus.